qual for o seu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. O terremoto vai acontecer, o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pros céus e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não
Queridos, hoje é um domingo especial. Hoje comemoramos a Páscoa, o dia da ressurreição. E preparei uma mensagem, até anunciei em alguns grupos nas redes sociais. Hoje vamos estar falando sobre o tema Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição. E antes de nós orarmos e introduzirmos propriamente essa palavra, eu quero te convidar a falar esse tema comigo. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição. A leitura que eu separei para essa mensagem está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo resume nesse versículo vida, nascimento, vida, morte e ressurreição. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Os irmãos que acharam, digam amém. Vamos aguardar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim o texto bíblico: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eu vou repetir esse texto bíblico, que é um texto, Conceição, que resume nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Feche os seus olhos por um minuto. Deus, obrigado por essa introdução. Senhor, obrigado por essa leitura. Pedimos que o seu Espírito nos guie nesta palavra bíblica e que tudo quanto vamos tratar aqui, que seja exclusivamente para a glória do seu nome, ó Deus, e que a sua palavra seja conduzida pelo seu Espírito, como palavra viva, como palavra rema aos nossos corações. Colocamos diante do Senhor e pedimos a sua bênção no nome de Jesus. Amém. Queridos, na introdução, preparando esse esboço, preparando essa mensagem, fiquei pensando, Juliano, nessa introdução, fiquei pensando que a humanidade ou a humanização da divindade, a humanização de Jesus, é a máxima manifestação do amor de Deus. Sabe, Milena, Jesus, sendo Ele mesmo Deus, prova o seu amor na sua vida, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, pastor Edson, já de início, Jussara, quero dizer que a vida de Jesus, ela é a máxima expressão do amor de Deus. A história de Jesus é uma história assim, uma das mais fantásticas. O nome Jesus, sem dúvida nenhuma, é o nome mais poderoso na terra e no céu. A nossa história, o nosso calendário gregoriano, ele mesmo é dividido em antes e depois de Cristo. Jesus tem toda uma centralidade na história humana. Jesus tem toda uma centralidade na Bíblia Sagrada, tá? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. A pessoa de Jesus, Ana, é uma pessoa central. Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro do céu. E Paulo chega a dizer, irmã Margarida, que nenhum outro nome é dado no céu e na terra pelo qual possamos ser salvos. Portanto, quando paramos para tratar ou falar sobre Jesus, estamos tratando e falando, Tião, sobre
a pessoa mais importante da terra ou do céu. Mas a história de Jesus, e o que eu quero focar hoje, é sobre o ministério terreno, sobre a vida de Jesus, o Jesus homem, o nascimento de Jesus. E a história de Jesus, Carlos, não começa no ano primeiro da era cristã, como normalmente a gente pensa. Na realidade, irmão Antônio, a história de Jesus, ele começa no ano 754 do calendário de Juliano. Veja que o nosso calendário, Márcia, o calendário gregoriano, ele só passou a ser usado, Ju, em 1258, quando Gregório reformulou as datas, quando Gregório repensou a história e cronologicamente reescreveu o calendário que usamos até hoje. Naquela época, o calendário que era usado era um calendário que se pautava no começo da história de Roma. Portanto, quando a gente pensa no nascimento de Jesus, Jussara, nós estamos pensando mais ou menos no ano 754 do calendário de Juliano. Segundo as fontes históricas e a fonte bíblica, era mais ou menos o 31º ano de Augusto, ou o 46º ano de Júlio César. E a história de Jesus começa numa família simples, aquela família popular, uma família absolutamente tradicional, irmã Margarida, que morava em Nazaré. Uma família que tinha entre os seus parentes sacerdotes, aquele tipo de família que guardava o seu costume, uma família muito recatada. Nessa época, nesse ano, aproximadamente nesse ano, 754, ou 31 de Augusto, ou 46 de César, de Júlio César, Maria e José, eles eram apenas noivos. Havia um costume entre os judeus, Maurício, de dar o chamado dote, que era um presente, uma forma de compromisso de casamento. Na verdade, José já havia dado esse dote para a família de Maria. Já havia, Tamires, um compromisso de casamento com Maria, mas não havia ainda uma vida matrimonial. Eles não eram casados propriamente, irmã Ângela. É nessa situação do que nós chamamos hoje de noivado, não é assim? É assim que nós chamamos essa situação. Nessa situação de noivado, um anjo aparece a Maria e cumprimenta Maria, pastor Edson, com uma saudação que não era usual entre os judeus. O texto de Mateus diz que Gabriel, ele é enviado por Deus a Maria, uma jovem recatada, uma jovem tradicional, uma jovem de família popular, que vivia uma vida simplória, uma vida simples. O anjo chega para Maria e diz: salve, agraciada de Deus, o Senhor é contigo. Não está no texto bíblico, mas eu acredito, Jussara, que Maria deve ter dado um pulinho para trás e pensado: opa, peraí, que saudação é essa? Porque aqui nós cumprimentamos Shalom Adonai, paz do Senhor, ou paz de Deus. Era assim que os judeus se saudavam. Quando o anjo diz: salve, agraciada de Deus, o Senhor é contigo, Maria se assusta. Primeiro, porque imagina, irmã Ângela, a senhora está, essa semana aconteceu, né? Está dentro de casa e dizer assim, apareceu um homem dentro de casa, é isso que eu quero dizer. Imagine o susto, irmã Jandira, de Maria, de ser surpreendida por um homem dentro de casa. Pois bem, que embaraçoso, irmão Antônio, o diácono Antônio, que foi a mensagem do anjo, porque a mensagem de Gabriel, enviado por Deus, Alessandra, dizia que Maria ficaria grávida sem ter nenhuma relação sexual com José. Maria estaria grávida
mas grávida do Altíssimo, grávida do próprio Deus. Irmão Antônio, o médico Lucas tentou explicar isso em Lucas 1,35, dizendo que a sombra do Altíssimo cobriria Maria, e o poder de Deus a revestiria, e Maria se acharia grávida do Salvador. Veja que o mesmo anjo, para tentar facilitar a situação, ele procura José. Gabriel aparece em sonho para José e dizendo: José, acalma seu coração, porque Maria, a sua noiva, vai ficar grávida. Quem sabe José olha e pergunta: mas grávida de quem? E o anjo diz para ela: olha, ela será a mãe do Salvador. Queridos, não está na Bíblia, isso não consta do relato bíblico, mas se um noivo engravidasse a noiva, naquela época, naqueles costumes, ele era levado à praça pública e ele era açoitado, Conceição, 39 vezes. Não está no texto bíblico e nós não encontramos isso na história, não há relatos disso, mas eu imagino que pelo costume da época, José nessa situação vexatória, José nessa situação de vergonha pública, eu imagino que ele foi levado à praça pública e foi açoitado segundo o costume. Quem sabe José, sendo açoitado ali, as pessoas talvez perguntassem, os seus algozes, os seus espancadores, talvez tivessem perguntado a José: mas José, você fez mal a Maria, você engravidou a Maria, confessa, José. E quem sabe naquela agonia, José tenha dito: olha, ainda que vocês não acreditem, mas Maria vai ser mãe do Salvador. Queridos, o texto bíblico diz que Maria se acha grávida. O processo, os meses de gestação transcorrem, mas naquela época, próximo ao nascimento de Jesus, houve a assinatura de um decreto de César Augusto. César Augusto havia determinado, isso está em Lucas capítulo 2, abre para mim Lucas capítulo 2, por favor. O texto de Lucas 2 diz que César Augusto determina um recenseamento, um minuto só, Lucas capítulo 2, e eles viajam então de Nazaré para Belém, porque era a cidade natal de Maria e de José. Eles chegam para cumprir essa lei, eles chegam porque eles eram obrigados legalmente a se recensear. Era uma recontagem, o recenseamento era uma recontagem da população. E José e Maria chegam na cidade para também assinar e comprovar que eles eram de Belém. Pois bem, não havia lugares, o texto bíblico conta que não havia lugares na cidade para eles hospedarem. O texto bíblico diz que só havia um lugar disponível para Maria, que era um curral, uma estribaria. Imagina, irmã Jandirei, eu fico pensando muito nisso, a situação de uma mulher grávida de 9 meses, uma mulher já quase dando à luz, e agora essa mulher, ela é levada para uma estribaria, ou para, mais conhecido entre nós como um curral, e é nesse curral que nasce o Salvador do mundo. Naquela noite, na noite do nascimento de Jesus, irmã Margarida, algumas coisas especiais aconteceram.
Naquela noite, a Bíblia diz, o relato bíblico diz, que anjos apareceram, Jussara, aos pastores, aqueles que tomavam conta de ovelhas e de rebanho nos campos. Os anjos apareceram dando a notícia do nascimento do Salvador, Carlos. Ao mesmo tempo, paralelo a esse anúncio dos pastores no campo, 3 astrólogos surgem no palácio de Herodes, dizendo: olha, nós estamos aqui, viemos orientados por uma estrela, porque nós estudamos e nós conhecemos uma profecia, e a profecia diz que a estrela guiaria astrólogos, reis magos, para o nascimento de um grande rei. O texto bíblico diz que Herodes, preocupado em não perder a sua posição política, Herodes, na verdade, possuído por um medo de perder, de ser destituído, de ser substituído, melhor colocando, por um outro rei, ele orienta a esses astrólogos que encontrassem o local de nascimento e, ao mesmo tempo, informassem ao palácio onde o rei havia nascido. O texto bíblico, Tamires, conta que esses astrólogos, esses reis magos, eles presenteiam Jesus com ouro, com incenso, com perfumes, com mirra, mas logo em seguida eles, cumprido esse ritual, cumprida essa profecia entre eles se dirigem retornando para as suas cidades natais. Herodes, a par disso, começa uma grande investigação e Herodes decide matar todas as crianças nascidas naquele período. Foi talvez uma das grandes tragédias, pastor Edson, prenunciada no Antigo Testamento. Uma calamidade, não é nem calamidade o termo melhor, é uma situação tão crítica que a própria profecia do Antigo Testamento já previa, Pamela, aquele dia de angústia, onde as mães chorariam pelos seus filhos. A história, tanto bíblica como arqueológica, prova que no período de Herodes houve uma grande matança, quase que um infanticídio. Crianças foram mortas naquele período, mas José e Maria, orientados por Deus, conseguem fugir de Belém e eles vão se refugiar no Egito. É no Egito que José e Maria permanecem até que a notícia da morte de Herodes chegasse. Por fim, depois de alguns anos, estando José e Maria lá no Egito, chega a notícia de que Herodes havia morrido, e eles então resolvem retornar para a sua terra, mas não queriam voltar para Belém, eles não queriam estar na sua cidade, voltaram então para Nazaré. E é por isso que Jesus, ele é conhecido como o Nazareno, porque toda a infância de Jesus, o crescimento de Jesus, ele, depois do Egito, ele acontece em Nazaré. Jesus cresce em Nazaré, com as crianças de Nazaré. E não pensem que a infância de Jesus, irmã Jandira, foi uma infância diferente das outras crianças de sua época. Jesus participou da vida comum dos judeus, apesar de não haver detalhes desse período, mas Jesus estudou nas sinagogas como qualquer outra criança. Jesus aprendeu a ler e escrever como qualquer outra criança. Jesus usou o mezuzá,
as inscrições na testa, como qualquer outra criança comum. Fez pirraça, brigou. A vida de Jesus, o que eu quero trazer aqui, é que Jesus não foi nenhuma criança especial a seu tempo, nenhuma criança diferente a seu tempo. Eu, quando olho para o relato bíblico, eu enxergo uma infância muito comum à das outras crianças. Mas há um pulo, há uma lacuna na história, porque Jesus, ele, após esse período, após o retorno da família para Nazaré, o próximo acontecimento bíblico será aos 12 anos de idade. A família então peregrina para Jerusalém, porque era em Jerusalém que se concentravam as grandes festas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, o Pentecostes. As grandes festas aconteciam na cidade de Jerusalém, e os judeus de todo o mundo, eles saíam de seus lugares peregrinando para Jerusalém. A família de Jesus, sendo uma família comum, sendo uma família tradicional, também participa dessa peregrinação. E agora Jesus vai com a sua família para Jerusalém. Ele participa da festa dos judeus, e o texto bíblico diz que quando a família está retornando 3 dias depois, imagine, vocês são um filho ficar sumido por 3 dias, não é assim? 3 dias depois, Maria se atina, pergunta a José: você viu Jesus? E imagina, Rebequinha. Aí José olha, mas eu acho que estava contigo, Maria. Não, comigo não, eu imaginei que Jesus estava contigo. E eles começam a procurar Jesus entre a caravana que estava retornando para a Galiléia, para Nazaré, e não encontram Jesus. Parece até aquele filme do Macaulay Culkin, né? Esqueceram de mim. E eles retornam para Jerusalém, e o texto bíblico conta que quando eles chegam em Jerusalém, eles encontram Jesus no templo, conversando com escribas, com doutores da lei, com intérpretes da lei. E o texto bíblico relata que aos 12 anos de idade, a conversa de Jesus entre os fariseus, no meio do sinédrio, que era a cúpula judaica, era uma conversa de alto nível teológico. O texto bíblico relata que Jesus perguntava, eles não sabiam responder, eles perguntavam, Jesus respondia, e isso trouxe uma expectativa tão grande, um espanto, achei a palavra. Isso trouxe um espanto tão grande, ao ponto, irmão Antônio, de interromper o silêncio bíblico e registrar esse acontecimento de Jesus aos 12 anos no templo. Pois bem, a partir desse momento, nós temos uma outra lacuna histórica de 18 anos, porque a maioridade dos judeus, Cristina, acontecia aos 30 anos de idade. Aqui no Brasil, na nossa legislação atual, aos 18 anos de idade, nós temos a capacidade absoluta, não é assim? Aos 16, a capacidade relativa, a pessoa passa a ter alguns direitos como cidadão, ok? Mas aos 18, a pessoa alcança a cidadania plena, a capacidade absoluta. Entre os judeus, isso só acontecia aos 30 anos de idade. E é por isso que nós temos uma lacuna de 12 a 30 anos de idade. Jesus, não se tem essa história do que aconteceu por 18 anos, ok? Não há esse relato bíblico, e o que se tem são apenas conjecturações, imaginações e aí por diante. O fato é que Jesus reaparece na história aos 30 apenas conjecturações, e ele decide ir ao Jordão
porque o seu primo João, filho do Zacarias, havia saído de casa. Inclusive eu tenho até um livreto, que o título desse livreto é Atraído por Deus. A forma como João foi atraído, saiu de toda uma família tradicional, se destacou, saiu de casa e foi cumprir o ministério dele às margens do Jordão. João então passa a promover um ritual de purificação um pouco diferente daquilo que acontecia lá no Antigo Testamento. Havia sim um ritual de purificação no Antigo Testamento, mas não igual ao que João passou a fazer, porque como sinal de arrependimento, João passou a imergir ou a colocar água. Não quero entrar nessa situação de imersão ou aspersão, não me interessa nessa manhã. João passou a imergir ou a aspergir água sobre as pessoas e chamar isso de batismo, como sinal de arrependimento, e não apenas de arrependimento, Manu, como sinal de uma nova vida, de um começo, de uma nova etapa. E é nesse sentido que Jesus desce para encontrar com seu primo. Na verdade, João, filho de Zacarias, Jesus, filho de Maria, eles nunca haviam, dois primos que nunca haviam se visto. No entanto, Manu, já deixa pronto aí, Mateus capítulo 4, 24 e 25, deixa prontinho aí. No entanto, a fama de Jesus já estava percorrendo as pessoas, tanto da Galileia, como da região setentrional ali da Palestina, descendo Jerusalém, já ouviam direta ou indiretamente falar a respeito de Jesus. Jesus desce ao delta do Jordão, que era mais ou menos descendo, pensa no mapa aí, descendo próximo a Jerusalém, havia um remanso, havia tipo um S, tá? Pensa assim, olha, havia tipo um S, um remanso ali do rio, que era um lugar mais calmo, com poucas correntezas, e era ali que João imergia ou aspergia as pessoas com água, era ali que João batizava, era ali que João anunciava a chegada do reino de Deus. O texto bíblico conta que João havia uma fila de batismo, as pessoas chegavam, e João não tinha papa na língua. João era o cara desbocado mesmo. Vocês são tudo cobra, vocês são raça de víbora. Os fariseus que chegavam ali, eles diziam: olha, vocês estão modificando tudo, vocês são cobras, vocês são igual aqueles sepulcros pintados por fora está tudo bonito, mas se abrir tem osso dentro. Vocês estão mudando tudo, são guias de cegos. E João pregava, irmão Antônio, um evangelho muito duro, muito ciso, sabe, muito rígido. E as pessoas que queriam mudar de vida, que confessavam querer mudar de vida, chegavam a João, e João pegava as pessoas e dizia: olha, eu estou batizando vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. E eu imagino que João pegava a pessoa, imergia a pessoa na água e levantava a pessoa, e vinha um outro e ele pegava e fazia o mesmo processo, e vinha um outro e fazia o mesmo processo, e vinha um outro e fazia o mesmo processo, vinha um outro e fazia o mesmo processo. De repente, quando ele olha na fila do batismo, ele nunca havia visto Jesus. Na verdade, depois, quem quiser, eu posso enviar em PDF para vocês, Atraído por Deus, tá? O autor não é bom não, mas o livro ficou legal, tá joia? O autor vocês podem jogar na lata do lixo, mas o material ficou top. Só havia dois momentos na história de João que haviam impactado profundamente ele. Primeiro, antes do nascimento, quando
Isabel estava grávida de 6 meses, tinha 6 meses de gestação. Maria tinha acabado de descobrir que estava grávida, e ela vai visitar a sua prima, e João então, intrauterino, ele tem uma chamada divina. Imagina um feto, irmão Antônio, e aí eu não vou saber direito a situação de um feto de 6 meses, mas eu imagino que já esteja formado, né? Assim, mas nem estamos falando em inconsciência, imagino assim, porque dizem as mães aí que o feto consegue até entender a voz da mãe, um negócio desse, não é? Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso não, tá? Mas quando João, ele percebe a presença do Salvador, o relato bíblico diz que ele salta, ele esmurra as paredes da bolsa gestacional, Rebeca, e ele se manifesta, e Isabel diz: olha, eu estou sentindo aqui a presença do Salvador. Foi uma chamada intrauterina. João sabia no seu inconsciente que o silêncio de Deus havia acabado, aquele período de 400 anos havia sido interrompido pela presença do Salvador. Deus está entre nós, e isso quer dizer, o reino de Deus é chegado. A partir daí João começou a pregar: o reino de Deus chegou. A partir daí, mas isso vocês vão ler no Atraídos por Deus. Agora, nesse segundo momento, Jesus está na fila do batismo, e quando João bate o olho em Jesus, eu imagino o impacto disso, irmã Margarida, e ele olha e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é dele, é sobre ele que eu tenho pregado. João não queria batizar Jesus, Márcia. João não queria, porque ele sabia que não cabia nenhuma confissão de pecado àquele que era o remidor do pecado. Mas Jesus se apresenta e diz: olha, João, eu quero ser batizado para que se cumpra a justiça, eu tenho que dar exemplo. E Jesus entendia também que o batismo era uma publicação, era uma forma de deixar claro que estava se iniciando uma nova etapa de vida, porque a partir dali Jesus estaria iniciando o seu ministério. O texto bíblico diz que quando João pega o Nazareno e desce o Nazareno sobre as águas, imerge o Nazareno, o texto bíblico diz que João começa a olhar e ver igual a uma pomba. Não era uma pomba, tá? Mas ele vê o Espírito Santo descer em forma de pomba, e ele ouve uma voz, as pessoas que estavam ali ouvem uma voz dizendo: esse é meu filho amado, é sobre ele que está a minha vontade. A partir daí, Jesus começa efetivamente o seu ministério. Na verdade, antes do início propriamente do ministério, porque efetivamente o ministério só começa a partir da tentação, Jesus ele se afasta e ele vai para o deserto da Judéia, um lugar árido, um lugar sem pessoas, um lugar isolado, e ele permanece ali orando a Deus, ele permanece ali dedicando esses momentos a Deus. Veja que é a partir desse momento que Jesus, a partir do batismo, que Jesus se isola. Edson, por 40 dias, e a Bíblia diz que nesse período, Carlos, Jesus não comeu. A Bíblia não diz que ele não bebeu, tá? Só para a gente olhar esse cantinho de Bíblia. A Bíblia diz que ele não comeu.
por 40 dias, mas possivelmente ele hidratou o seu corpo, possivelmente foi um jejum de alimentos e não de água, e Jesus fica ali 40 dias, ao final daqueles 40 dias de reclusão, de isolamento, de dedicação, acontece a tentação, vem o tentador. O texto de Mateus 4 diz que ele é tentado, o diabo primeiramente oferece pão e sugere a Jesus que ele transformasse aqueles pães, aquelas pedras em pães. Depois o diabo leva Jesus a um alto do templo, orientando Jesus, sugerindo a Jesus, Salmo 91, que ele pulasse dali, porque no Salmo 91 estava profetizado que Deus, se ele pulasse, Deus mandaria os seus anjos para o sustentar. E por último, o diabo leva ele no ponto mais alto do templo, na cúpula do templo, na esquina assim do templo, para que ele olhasse toda a grandeza da cidade, os reinos, domínio humano, e sugeriu que daria tudo a Jesus se ele apenas o adorasse. O texto bíblico diz que Jesus, a partir dessa terceira tentação, Jesus expulsa o Satanás, Jesus expulsa o diabo, e o que vem após isso são presenças de anjo confortando Jesus. Agora nós viramos a página e enxergamos Jesus retornando para a sua região, para a Galileia, para começar o seu ministério. É importante pensar que Jesus não começa o ministério dele, pastor Edson, em Jerusalém, onde era o maior afluxo de pessoas. Jesus não começa em outro lugar senão na sua região. Ele vai para Galileia e começa no mar de Tiberíades, que na verdade não era um mar, era um grande lago, também conhecido como Lago Genezaré. É nessa região que Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. Ele encontra ali os filhos de Zebedeu, começa a conversar com alguns. A notícia de Jesus, essa conversa inicial, começa a se espalhar, Juliana. E Filipe então corre e diz: gente, nós achamos o Messias, achamos aquele que vai libertar Israel, achamos aquele que vai mudar a situação espiritual da nossa nação. Pedro é chamado: vinde após mim, Mateus capítulo 4, versículo 19, e eu vos farei pescadores de homens. Ele chama Tiago, ele chama João. Jesus começa a percorrer a sua região, e ele começa a chamar pessoas, e na verdade não é bem chamar diretamente, porque a forma de ensinamento naquela época era um pouco diferente da que nós temos hoje. Hoje, quando a gente quer aprender, Rebequinha, a gente vai para uma escola, não é assim? Naquela época havia era chamado de pedagogos, tá? Ou dolos, que eram ensinadores. Então, como acontecia, pastor Edson? Eu quero aprender com o pastor Edson. Eu seguia o pastor Edson, eu via a forma de vida dele. Quando o pastor Edson conversava com outras pessoas, eu estava ao lado do pastor Edson para aprender o que o pastor Edson ensinava, falava, vivia, conversava. Essa era a forma escolar naquela época. Quando nós falamos de discípulos, nós estamos falando de alunos, de pessoas que acompanhavam os outros com o único propósito de aprender.
E olha que uma pessoa que, como eu aprendia a ler e escrever? Acompanhando as outras pessoas. Essa era a forma de ensino do Novo Testamento, daquela época histórica. Então, quando as pessoas acompanhavam a Jesus, elas acompanhavam para aprender o que Jesus ensinava, para ter inclusive esse respaldo dizendo: olha, eu sou discípulo de Gamaliel, eu sou discípulo de Tamei, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Barnabé, porque era assim a forma de aprendizado. As pessoas passam então a seguir Jesus, sendo discípulos de Jesus, mas escutem isso, hoje a gente enxerga isso com uma conotação muito religiosa, tá? Mas é importante entender, vocês que não havia uma conotação totalmente religiosa naquela época, o Ju, sabe? Havia um viés educacional, porque era essa forma escolar, tá? Não havia um centro escolar, tá? As pessoas aprendiam, lógico, aos sábados na sinagoga, os escribas ensinavam, mas principalmente seguindo outros sábios. Jesus então passa pelas regiões e ele encontra Mateus, por exemplo, que era da Receita Federal Romana, Mateus que era coletor de impostos, Mateus que era tributarista. Então ele chama Mateus e diz: olha, Mateus, venha comigo, eu permito você vir comigo, sabe? Não estou pedindo um favor, eu permito que você venha comigo. E a partir daí, essas pessoas começaram a seguir Jesus. Nós temos Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, o outro Simão e vários outros que vão muito além de 12. 12 eram, pastor Edson, apenas os mais próximos, mas o número de discípulos de Jesus foi muito além. Quando nós abrimos Mateus capítulo 4, versículo 24, o texto diz que e a sua fama, a fama de Jesus, correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão, não apenas 12, uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, que eram 10 cidades, pertenciam a Roma. Deca, né, de 10, polis, cidade, 10 cidades. Pessoas de Jerusalém, pessoas da Judéia e de além do Jordão. É importante entender que a partir daí, Jesus ele passa a ter um nome público. Depois do batismo, depois do deserto, agora no retorno para a Galileia, a fama de Jesus e a história de Jesus passa a ser uma história pública. E Milena, o grande problema do ponto de vista do ministério de Jesus é porque o ministério de Jesus colocava em risco a posição política dos sacerdotes da sua época. Jesus tinha um viés de interpretação das leis, irmão Antônio, diferente do tradicional. Jesus curava no sábado, enquanto os fariseus diziam: não pode curar no sábado. Jesus ensinava ao povo comum, enquanto havia todo um sectarismo, uma separação de ensinar apenas algumas pessoas. Jesus vivia entre as pessoas
mais inomináveis que vocês podem imaginar. Jesus conversava com prostitutas, bebia vinho, pastor Edson, bebia vinho, ao ponto de ser chamado de beberrão, sabe? Se Jesus viesse hoje, Carlos, chamaríamos ele de bêbado. E esse é o ministério que Jesus passa a ter, um ministério que era olhado com uma reprovação do ponto de vista bíblico-teológico. Eu trouxe aqui uma relação, uma lista de milagres que Jesus passou a operar, Manu, com base naquilo que a gente acabou de ler. Transformou a água em vinho, e eu vou chamar exorcizou, mas num sentido de expulsar o demônio. Exorcizou na sinagoga de Cafarnaum, a pesca miraculosa em Genezaré, a primeira dela, o jovem morto em Naim, que foi ressuscitado, a cura de leprosos, cura do escravo do centurião, cura do filho do oficial, cura da sogra de Pedro. Outro exorcismo ao anoitecer, ele acalmou a tempestade, o endemoniado gadareno, paralítico de Cafarnaum, mulher com sangramento, a mulher do fluxo de sangue, como nós chamamos, a filha de Jairo, 2 cegos da Galileia, outro exorcismo do mudo, o paralítico de Betsaida, o homem com a mão mirrada, com a mão encolhida, outro exorcismo de um homem que era cego e mudo, a mulher doente. Jesus alimentou 5.000 pessoas, caminhou sobre as águas, curou em Genezaré a filha da mulher cananeia ou cananita, a história do surdo mudo em Decápolis. Agora, em uma segunda situação, ele alimentou 4.000 pessoas, o homem cego em Betsaida, transfiguração de Jesus no Monte Tabor, menino possuído pelo demônio, a moeda na boca do peixe, homem com hidropsia, cura de 10 leprosos, cego de nascença, cego próximo a Jericó, ressurreição de Lázaro, quando ele amaldiçoou a figueira e a figueira murchou, curou a orelha do servo, do Malco, o servo do sumo sacerdote, e por fim, na lista que eu trouxe, a pesca de 153 grandes peixes em Tiberíades. Todos esses acontecimentos tornaram Jesus muitíssimo conhecido, mas ao mesmo tempo, ô Gabriel, muito malquisto entre os judeus. Deixa eu avançar. Jesus, ele já havia dito que ele havia vindo para morrer. Jesus tinha plena consciência do seu ministério. Jesus sabia, Jesus não teve, ao se humanizar, nenhuma amnésia. O que eu estou fazendo aqui, quem sou eu? Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia o ministério dele, tá? Existe um filme aí, O Menino Jesus, e um filme excelente, feito em 2016, está na Netflix, mas o filme tem esse ponto, que é um ponto delicado, porque o filme coloca como se Jesus não soubesse quem ele era, o Hélio. Quem sou eu? Aí a Maria começa a contar, olha, aconteceu isso, tarará. Jesus sabia quem ele era, ele tinha plena consciência do seu ministério, ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele disse, olha, para isso que eu vim, eu fui chamado para isso. E Jesus começa a anunciar que ele tinha que padecer por morte de cruz. E uma das pregações, Milena, mais contundentes de Jesus, e foi isso que foi usado no julgamento dele, ele disse, olha,
eu destruirei esse templo, e depois de 3 dias, ele será reedificado. Jesus estava se referindo ao corpo dele, ao templo, corpo físico. E lei é assim, né? Lei é terrível. Cada um dá a interpretação que quer. Essa é a grande dificuldade do direito, é essa. A gente tem um STF que interpreta de uma forma, um STJ que interpreta de outra forma, e precedente é uma coisa que não existe no Brasil. Veja que os escribas, os fariseus da época, Ju, pegaram essa pregação de Jesus e interpretaram dizendo: olha, ele está pregando que vai destruir o templo que demorou 46 anos, ele está dizendo que vai destruir. Levaram isso para o Sinédrio, que era a cúpula com 72 judeus, Maurício, e disseram: é nisso que nós vamos pegá-lo, porque ele está dizendo que vai se insurgir contra Roma. Levaram a situação a Pilatos, dizendo: Pilatos, ele está dizendo que ele é rei. Nós ouvimos dizer que ele é rei. Ele está dizendo que César não é rei, que ele é rei. E entre nós temos a preocupação que ele destrua o templo. A Bíblia diz que Pilatos, e a mulher de Pilatos tem um papel importante nisso tudo. Aliás, as mulheres sempre têm, né, Rebequinha? Vocês sempre são muito importantes. E a mulher de Pilatos diz para Pilatos: olha, não se mete nessa treta não, porque eu tive um sonho, acordei agonizando essa noite, é melhor deixar essa treta aí com o Sinédrio, deixa eles resolverem isso. Herodes era mais religioso do que político. Herodes, irmão Hélio, tinha todo um viés de superstição, sabe? E eles tiraram de Herodes, tiraram de Pilatos, levaram a Herodes, por fim, num julgamento noturno, mais ou menos o que a gente tem hoje. Deixa para lá isso. Num julgamento noturno no Sinédrio, num julgamento escuso, sabe, um julgamento apócrifo, sabe, escondido. Eles acabam trazendo essa acusação, formam o que nós chamamos hoje de denúncia e levam: olha, a denúncia está aqui, nós queremos que ele seja condenado. E o que vocês vão fazer, o Pilatos, o que vocês vão fazer com eles? A única possibilidade que eu tenho aqui é de, segundo o costume de vocês, ou soltar um preso, e o pior deles que eu tenho é o Barrabás, e em benefício do outro, eu solto um ou outro. Vocês sabem que eles escolhem a turba, a multidão, escolhem Barrabás para que seja solto. O indulto recai então sobre Barrabás. Barrabás é solto, Jesus é sentenciado à morte. E diga-se, Maurício, a pior morte que havia entre os romanos, porque era a morte de cruz. O prisioneiro, o condenado, ficava suspenso em 2 madeiras. Havia uma madeira central e uma madeira lateral que era chamado de patíbulo. O condenado era, antes de ser erguido, embaixo ainda, ele era amarrado, e havia cravos, havia tipo pregos, que eram fixados nessa região. Veja que a gente tem aí a palma da mão, mas isso é apenas uma figura renascentista, ok? Os romanos pregavam aqui, me parece, nós temos 8 ossos aqui, não é assim, irmão Antônio? E parece que a fixação aqui é maior. Então eles fixavam aqui e ao mesmo tempo prendiam
amarravam o prisioneiro no patíbulo, pegavam o patíbulo e esse patíbulo era levantado até a estaca central. Na verdade, a morte ali era uma morte agonizante. O peso do corpo acabava impedindo a circulação do sangue. E a arqueologia remonta aí, a história remonta que esse tipo de morte levava até 3 dias para que o condenado efetivamente morresse. Era uma morte por agonia, pior das mortes, uma morte sufocante. As pessoas ficavam ali sufocando. Jesus é levado numa via chamada Via Crucis, hoje conhecida como Via Crucis. Depois de atravessar toda uma noite de julgamento, de condenação, de exposição pública, Jesus leva, e entenda que possivelmente o que Jesus levou foi o patíbulo da cruz, e não a haste central. Jesus leva o patíbulo da cruz se arrastando, e quando ele chega no chamado Monte Caveira, depois de cair, de ser chicoteado, zombado, ele é levantado. Imagina a agonia dos discípulos. Na verdade, houve toda uma evasão de discípulos. Poucos restaram ali. O coração de Maria no Margarida estava, imagina a dor de uma mãe em ver o seu filho nessa situação. João estava ali ao lado de Maria. Jesus é levantado, colocam na cabeça de Jesus uma coroa, porque isso, Tamires, representava a própria acusação dele, tá? Ser rei em detrimento ao império, em detrimento ao próprio Herodes. Em cima da haste central colocaram ali uma tábua em 3 idiomas. Este é Jesus, rei dos judeus. Essa era a acusação central. Colocaram em grego, colocaram em latim, colocaram em aramaico, para que todos que estavam ali, porque de fato ali era uma confluência onde as pessoas passavam de todos os lugares, era uma execução pública, pastor Edson. Jesus é levantado, começa a agonizar, começa a sentir sede. Um dos soldados romanos pega uma esponja, um tipo de esponja, um tipo de isopor, coloca vinagre, tenta dar para Jesus. Um outro pega uma lança, espeta Jesus. O relato bíblico diz que saiu uma água, não se sabe, talvez uma água da pleura, sei lá. Jesus então, nos seus últimos minutos, ele olha para João e diz: João, cuida da minha mãe. Ele diz: homem, eis aí a mulher. Mulher, eis aí o seu filho. Na verdade, o que Jesus estava pedindo é para que João continuasse cuidando de Maria. Acredita-se até que posteriormente a isso, Maria foi morar com João, foi cuidada pelo apóstolo João. Jesus então dá os seus últimos suspiros na cruz. Ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. O relato bíblico diz que naquele momento, por volta de 3 da tarde, Gabriel, o céu escurece, um eclipse talvez nuvens, o céu escurece, se faz como se fosse noite, pastor Edson. Lá no templo, o reposteiro do templo, a cortina que separava o santo dos santos do santo lugar, ela é rasgada
de cima para baixo, abrindo um caminho, uma visão, porque somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Todos os sacerdotes agora que entravam no templo podiam ver claramente o Santo dos Santos. Não acredito que havia arca mais naquela época, e nem o relato bíblico aponta que houvesse a arca da aliança mais naquele tempo. A arca sumiu, mas enfim, havia agora um acesso direto ao Santo dos Santos. Jesus é tirado, levado para uma caverna, ele é enrolado num tipo de lençol que hoje é chamado de sudário. Ele é enrolado desse sudário, um tipo de lençol, levado. Mas havia uma preocupação de que, porque as profecias diziam que ele ressuscitaria. As profecias, pastor Edson, apontavam que ele iria ressuscitar, e ele havia pregado dizendo que ele ressuscitaria. Colocam então alguns guardas, fecham a boca da caverna com uma grande pedra, uma pedra que um homem dificilmente tiraria, Pamela, sabe, teria que juntar assim. O Antônio sozinho tiraria, a cara do Antônio, mas Antônio tinha que juntar eu, o pastor Edson, o Maurício, o Biel a gente deixa de fora, tinha que juntar o Carlos, assim, o Hélio, você juntaria, para a gente conseguir remover essa pedra. Era uma pedra pesada. E aí o texto bíblico diz, o relato bíblico diz, que durante a noite aparece um anjo no terceiro dia, e o anjo remove a pedra. Os guardas fogem dali, a pedra é removida. As mulheres então ouvem Maria Madalena e outras Marias, que Maria é o que não falta no mundo. As mulheres ouvem essa narrativa, pastor, de que um anjo aparecera e os guardas saíram da porta do sepulcro. No domingo de manhã elas correm, chega lá, elas veem a pedra removida, mas elas não entram, elas voltam esbaforidas. Pedro, nós estamos voltando lá do sepulcro agora, e a pedra foi removida, Pedro. Manu, os discípulos saem correndo também, aquela correria desenfreada. Pedro chega lá, entra. Pedro sempre foi o tal do afoito mesmo, né? O sanguíneo. Ele entra e vê o lençol, o sudário, mas não havia cor, não havia nada lá. Terceiro dia, Maria está chorando muito, e é mais ou menos assim, quando a pessoa está chorando muito, a visão fica embaçada, não é assim, Ângela? A visão fica turva, e Maria está ali no horto, no jardim, chorando horrores. E chega uma pessoa, e o texto bíblico diz que ela acha que é o jardineiro, mas porque ela estava chorando muito, a visão dela estava turva de tanto chorar. Sabe, quando a pessoa chora muito, não consegue enxergar direito, é óbvio. E ela pensa que é o jardineiro. E Jesus se revela para ela ali. Jesus havia ressuscitado. O texto bíblico diz que a partir daí Jesus permanece 40 dias com seus discípulos. Alguns deles estavam subindo, caminhando na estrada, conversando sobre os acontecimentos de Jerusalém. Chega Jesus com eles, e eles nem se dão conta, pastor Edson, daquilo que estava acontecendo, Jussara.
Eles estão subindo agora, caminhando, conversando, sentido o povoado de Emaús. E quando chega em Emaús, depois de Jesus haver contado, mas espera aí, não é isso que dizia o texto bíblico? Olha, que o Cristo haveria de padecer, começando lá no proto-evangelho, em Gênesis 3,15. É óbvio que naquela época o Novo Testamento em si não estava escrito, então todo o relato era com base no Antigo Testamento, e Jesus começa desde o proto-evangelho, desde Gênesis 3,15, perpassando pelas profecias, chegando, ultrapassando Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, e eles chegam a Emaús. Jesus entra, depois de ser convidado, entra, parte o pão, e de repente some, e aí é que eles se dão conta, dizendo: olha, era Jesus. Jesus aparece para os discípulos, a gente terminando, e diz para os discípulos: fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, cheios de poder. Lucas 24 registra que Jesus reúne com seus discípulos. Jesus dá, pastor Edson, as últimas instruções para os discípulos. Jesus já havia falado com eles, dado a ordem da grande comissão, Mateus 28. Jesus já havia tratado sobre a missão principal da igreja, Marcos 16,15, ide por todo o mundo. Jesus já havia deixado as diretrizes, e agora eles estão ali, Jesus está entre eles. Já havia feito a pesca maravilhosa, já o próprio Pedro já havia tido o episódio de Tiberíades, ele já havia se revelado. 40 dias depois, eles estão com Jesus, e o texto bíblico diz que Jesus começa a subir aos céus. Mateus 24, 49, se não me falha a memória, por aí. O capítulo é certo, o versículo que eu não me lembro direito. Que alguns anjos, os homens aparecem ali, anjos no sentido de mensageiro, tá? Daquele que traz uma mensagem de Deus. Alguns homens aparecem ali, alguns anjos aparecem dizendo: esse Jesus que vocês estão vendo subir ao céu, esse mesmo Jesus descerá. Queridos, hoje é Páscoa, hoje comemoramos a ressurreição de Jesus, mas de forma nenhuma, pastor Edson, podemos esquecer que Jesus ressuscitou. Lembramos hoje, Márcia, que Jesus morreu, mas a mensagem central da Páscoa não é a do coelhinho. Aliás, o coelhinho só trouxe ovos de R$800 esse ano, não é assim, Ju? A mensagem central é que Jesus ressuscitou. Eu quero te convidar a ficar de pés nessa hora. Glória a Deus. Jesus, nascimento, vida, morte e ressurreição. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Só para avisar para os irmãos, a Concrive está realizando um trabalho que vai, às quintas-feiras, não é? Os próximos vocês são. Começamos ontem um trabalho de entrega de marmitex, tá? As pessoas às vezes não têm uma comida para jantar. Então ontem foram entregues 60 marmitex, e a gente vê, né, Juliana, a satisfação da pessoa em receber diante da necessidade. Se você puder ajudar financeiramente, esses marmitex, para a gente não ter toda aquela de produzir comida aqui, a gente já está comprando os marmitex a preço de custo, né, Seição? Preço de custo. Esses marmitex estão saindo a R$10. Se
você puder ajudar, você puder, inclusive, distribuir no sábado, tá? Para que a gente possa ter equipes que se revezem aos sábados, para que não sejam as mesmas pessoas. Sábado 18h30, você pode estar aqui e, querendo ajudar, pode procurar diretamente a Seição. Feche os seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de nos reunirmos em torno do seu nome. Viemos aqui como igreja do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa manhã de Páscoa, lembrando que o Senhor viveu, morreu e ressuscitou. Ó Deus, nos alcançando com a salvação do céu. Pedimos a Deus que esse restante de domingo seja um dia abençoado, cada um entre os seus familiares, ó Deus, e que seja um dia de bênção para cada um de nós. Nós te agradecemos por esse culto e o fazemos no nome poderoso do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Digamos amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.